já chegou numa fase que não tem como mais você retornar. Você ainda está presa a uma velha versão sua que quer sair daí. Tu tem medo do quê? Tu não vai perder teu gêmeo. Se liberta, olha para frente. É toda essa resistência de soltar que faz com que ele não consiga te ver. Você precisa avançar, você precisa enxergar a mulher que você é, a potência que você é, a força que você é. Gente, voltar para si, cuidar da sua vida, focar nos seus projetos, não significa abandonar a dinâmica, não significa abandonar gêmeos, significa que a gente escolheu parar com o sofrimento. Que dinâmica é essa que a gente fica o tempo todo ali sofrendo? Isso não existe. Essa consciência já ficou lá atrás, há anos atrás. Tudo que a gente precisava aprender, integrar, a gente já sabe. Agora, o que está faltando? Prática. Solta, se liberta. Aquilo que você não tem como controlar não é seu, então solta. Uma coisa é você amar, você pode amar o quanto você quiser, você pode ter confiança, acreditar na sua união, sem se perder. Como eu falei, o que você faz hoje? Você é adulta que cuida da sua criança interior. Antes, a gente tinha padrões de dor, a gente tinha padrões inconscientes, de raiva, de apego, e não tinha consciência do que estava sentindo. Por isso que a gente dava cabeçada. Hoje a gente já tem. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Outro ponto, quando o gêmeo sente que você está avançando, ele tenta te puxar. E aí você tem que perceber o que você está sentindo. Ok, eu estou sentindo isso. Eu estava tão bem porque eu não estou. Eu acolho o que eu estou sentindo, eu não vou deixar de sentir, eu não vou ser um robô. Eu estou vivendo uma experiência humana, mas continuo minha vida. Eu não me permito mais, isso é soberania, gente. Eu vou postar um vídeo no YouTube, até comentei com a Fernanda, que eu ia fazer um trabalho sobre isso. Só que a espiritualidade, ela me pediu para não fazer. Não é não fazer, eu posso até fazer, mas ela pediu que eu colocasse isso nas redes sociais. E aí hoje eu fiz um vídeo, mas acredito eu que hoje eu não vou conseguir postar, mas amanhã eu vou postar esse vídeo. O divino masculino, ele está despertando. O nosso papel aqui, como semente estelar, como chama gêmea, como trabalhador da luz, é muito profundo, gente. Vocês ainda não têm, não sei, mas muita gente não tem noção do que nós estamos fazendo aqui. É através da nossa frequência, da nossa vibração elevada, do nosso retorno para casa, que é esse retorno interno, que a gente vai ajudar o planeta. Que a gente vai ajudar a realinhar o que está desorganizado. O masculino, ele escravizou o feminino. Agora, as chamas gêmeas, as trabalhadoras da luz, as sementes estelares estão retornando para reorganizar essa bagunça. Está tudo errado. O masculino, ele foi podado, de certa forma, ele foi castrado no sentido do sentir, da vulnerabilidade dele. Não é mais permitido que ele sinta. O masculino, o macho que é bom, é aquele que grita, é aquele que controla, é aquele que pega todo mundo. Então, isso colocou o masculino no lugar de bicho, literalmente. Pior do que bicho. Porque foi negado algo para ele que é natural de todo ser humano, que é sentir. É olhar para as suas emoções, olhar para as suas sombras. É ter responsabilidade pelos seus sentimentos. Foi tirado isso dele. Então, ele aprendeu a viver no automático. E por ele aprender a viver no automático, ele vai sempre escolher situações onde ele tem a zona de conforto. Ele vai fugir. Porque tanta dor não é a dor de hoje. Quando a gente conhece o gêmeo, aquela dor que a gente sente profunda, aquele choro, não é o choro dessa vida, não é a dor dessa vida. São vidas e vidas e vidas passadas. Vem tudo à tona. Então, a mesma coisa para eles. E aí o cara não quer ver. E a feminina, ela foi tirada o poder dela de existir, de ser livre, de se manifestar como ela quer, ocupar o lugar que ela deseja, vivenciar a magia, que é algo natural de todas nós, toda a parte desperta, sendo feminino ou masculino,
é a parte que está mais associada à espiritualidade. Então, isso é natural, a gente respira a intuição, a gente fala assuntos que estão ligados à espiritualidade, nós somos a própria espiritualidade. Negar isso é estar negando a nossa existência. Negar quem nós somos, negar que a gente é livre. Por que eu gosto tanto também do povo cigano? Que é um povo livre. A mulher cigana, ela é livre, nada prende, ela é o vento. Ela faz o que ela quer, ela dança da maneira como ela quer, ela ri como ela quer. E a gente foi podado durante todas essas eras. Não ri assim, fecha a perna. Lá atrás começou essa dificuldade do sexo. Começaram a nos desconectar com o nosso corpo. Fecha a perna, não senta assim, porque não pode usar decote. O corpo é meu, porra. Pelo amor de Deus. Isso foi tirado de nós. Ah, não pode usar short curto. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A minha mãe é uma que odeia. Hoje eu falo para ela, quanto mais velha, mais curto meu short fica. Eu quero mostrar meu corpo. Eu acho meu corpo bonito. Hoje eu aprendi a amar esse corpo. Eu não vou esconder esse corpo. Eu comprei só biquíni PP para ir para a praia. Tô nem aí. Ai, porque é vulgar. Quer dizer, eu tenho que me esconder para o homem não me estuprar? Tá errado. A mulher ela tem direito de exercer a liberdade dela onde ela quiser, ser quem ela quiser, aonde ela quiser ser. Isso foi tirado de nós. E aí, o feminino, ele precisa se ancorar nessa verdade. Eu sou o feminino que intui, que sente, que quer fazer o que deseja, quer ser livre, e o meu masculino interno sustenta essa verdade. Então, quando vem alguém falar, o meu masculino coloca limite. Ou aqui você não vai falar, não, você não vai gritar comigo, não. Então, vocês entendem por que é tão importante a gente voltar para si? Quando você faz isso, você eleva a sua vibração. Uma coisa que foi ancorada, a mulher ela só é feliz se ela tiver um homem, se ela tiver filhos, se ela casar. Gente, não é assim. Isso não significa que você não possa casar, ter filhos, e que você mereça. Significa que você não pode achar que a sua completude, a sua plenitude só vai vir a partir disso. Você está depositando a sua vida em tudo que é externo. E se algo acontecer e essa pessoa sumir? Como que tu vai ficar? A tua vida acabou. Não. Então, hoje, o feminino, antigamente, o feminino sagrado, ele era aquele que tinha o poder, a soberania. Não só o poder externo, financeiro, mas o poder de si. É só vocês verem a história de Cleópatra, a história da Nefertiti, a história da deusa Ísis. Todas mulheres que amavam muito. Tanto é que Ísis percorreu o mundo inteiro para achar as partes do marido dela. Mas não se esquecia de si. As orixás, a mesma coisa. Já cansei de falar, Oxum é aquela que se enfeita primeiro para depois cuidar de filho, de marido. Primeiro ela. Isso não é egoísmo, isso foi tirado. Porque o arquétipo da pombagira, que é do raio rubi dourado, que está muito ligado à história de Madalena, são todas mulheres que são promíscuas, prostitutas, que é o diabo, é o demônio. Por que a mulher, quando ela é livre, Lilith, ela é sempre caracterizada como demoníaca? Porque é uma liberdade que assusta. Eu sou livre do meu corpo, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Eu te amo, mas não é porque eu te amo que eu vou ficar te esperando, eu vou viver. Lilith era essa. Você não vai me dominar. Não tem essa de eu ter vindo da tua costela. Meu amor, eu sou inteira, em mim. Pombagira, a mesma coisa. Não, ninguém vai me segurar, ninguém vai fazer o que eu não quero. Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. E isso tiraram de nós. Então, hoje, como que você ajuda a si mesma e a sua dinâmica? Você precisa encontrar esse divino dentro de você. Vai se conectar com Deus, vai se conectar com a fonte divina, vai se conectar com a tua essência mais pura. Chora, coloca para fora,
se conecta com o seu corpo, cria um relacionamento de verdade com você. Isso é treino, isso é dia a dia. Para de focar no externo. Para de focar no que falta. Enquanto você fizer isso, você dá exatamente o poder distorcido do masculino, que é a mulher só é completa se eu estiver com ela. Está errado. O masculino curado não é esse. O masculino curado é aquele que dá espaço para o feminino ser quem ele é e ele sustenta a verdade desse feminino, tanto externo quanto interno. Para ele curar o masculino dele, ele precisa acessar o feminino interno, que são as suas emoções. Nisso, ele vai sustentar a verdade do coração dele. O masculino dele vai se curar a ponto dele conseguir sustentar aquilo que ele sente. Mas ele só vai conseguir fazer isso se a feminina dele conseguir. Ele precisa desse espelhamento. Ah, mas a gente não se fala. Vocês são um. A energia, campo unificado. Ele vai sentir isso. É uma cura muito profunda. Eu sempre falei isso. São dois inteiros, duas potências, compartilhando a unicidade de viver uma vida aqui em plenitude. Não tem mais esse negócio de somos metade, porque a gente está sofrendo, a gente precisa da união para ser feliz. Liberta essa crença. Quanto mais você ficar agarrada nisso, mais sofre. Não é esse o papel das chamas. E aí a gente faz uma cura planetária, porque o feminino ele volta para o seu lugar de poder, que nunca deveria ter saído, e o masculino retoma o seu lugar de soberania, porque ele também é óbvio que é totalmente importante para esse equilíbrio. Tanto é que existe a consciência, Shiva. Então, o papel dele também é primordial. Ele precisa encontrar o seu poder sem entendendo que poder não é controle. Não é controle das emoções, não é controle da mente, não é racionalizar demais. Que ele pode sim ser um homem firme, um homem que se impõe sem controlar, sem se prender, sem ser narcisista. E a gente precisa deixar o masculino ser curado, gente. A gente aqui, às vezes, não deixa. Você não deixa o seu divino masculino ocupar o lugar dele de homem, que ele precisa ocupar. Porque a gente pega toda a carga, a gente segura a dinâmica inteira. Lá atrás a gente entendia tudo, tá bom, tá tudo certo. A gente hoje entende. Eu continuo entendendo. Eu entendo e perdoo. Ok, tá fazendo espelhamento. Eu entendo todo o processo, mas eu não me permito mais ficar aqui esperando. Eu vou viver minha vida. Como que a gente sai dessa dor, desse limbo emocional que eles trazem? Não se afetando mais com o que faz. Porque, geralmente, quando você tem um espelhamento na sua dinâmica, você está trazendo, junto com o seu gêmeo, um padrão ancestral. Principalmente se ele faz coisas que te machucam muito. Quando você para de se alinhar com aquilo que ele está fazendo, você quebra esse padrão. Você quebra. Esse padrão é dele, do pai dele, do seu pai, dos avós dele, do avô dele, do seu avô. Geralmente é assim. E a mesma coisa com as nossas mães. Eu quebrei um padrão que eu repetia, falei para vocês, dentro da minha dinâmica. Toda vez que eu brigava com meu gêmeo, eu queria ir embora. Eu queria ir embora. Eu entendi que não era questão de querer ir embora, era padrão repetido porque minha mãe e meu pai se separaram. E eu vi muita gente da minha família se separar. Então, eu entendi que eu repetia padrão. Por que a minha união não pode ser para sempre? Por que as coisas comigo têm que durar? Eu entendi isso. E isso não era só com o meu gêmeo, não. Era trabalho, era tudo. De qualquer lugar. Eu não me sentia bem-vinda, acontecia alguma coisa, eu ia embora. Eu entendi que minha mãe fazia isso. A gente repete padrão. E a mesma coisa são os gêmeos. E aí, no momento que você olha para aquilo ali, você sente, acolhe. Não é não sentir, é acolher, mas não se alinhar. Isso não vai me botar. Aí é uma questão de escolha, maturidade espiritual.
maturidade espiritual. Eu estou sentindo a dor, mas eu escolho sair desse lugar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer um Ho'oponopono, eu vou fazer uma meditação. O que eu posso fazer para sair disso? Aceitar a dor e viver a vida? Exatamente. Mas aceitar a dor, Thalita, não é você ficar o resto da sua vida carregando a corrente, não. É aceitar a dor quando ela vem. Como agora. Zu, estou sentindo dor, está doendo a alma. Acolhe isso. Chora, coloca para fora, grita, soca o travesseiro, faz o que tiver que fazer. Amanhã é decidir levantar e tá melhor. Chega. Não é ficar carregando essa corrente pro resto da vida, não. Porque aí você não se desassociou da dor. Você não se desassociou da dor. Não é mais sobre isso. É você sentir o que tem que sentir. Isso é alquimia do útero. Transformação. Transformador em força. É isso que o útero faz. E você tem o cálice sagrado. Transformar a dor em superação, em força, em sabedoria. Você não fica em dinâmica 3, 4, 5 anos para ficar mais frágil. É para ficar mais forte. Então, veio a dor, eu acolho, choro, coloco para fora, sinto que não vou mentir para mim, eu estou com raiva, estou com ódio, eu xingo, grito. Tá, ok. O que eu tenho que fazer agora? Respiro, vou fazer minhas coisas, seguir a vida, mesmo sentindo dor. No começo é muito difícil, mas você consegue. Porque eu consegui, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, mesmo com medo de soltar. Eu vou adiante, eu vou olhar para a minha vida, eu vou começar a organizar o que eu preciso. Senão, tu não vai sair daí, cara. Tu já ficou 5, 4, 3 anos esperando o gêmeo, fazendo de tudo, tentando mostrar para ele que você existe. O que você arrumou? Nada. Então, agora é o momento de fazer diferente. Volto a dizer, os meus guias falam, você tem que repetir, 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 porque realmente tem que repetir, porque é através da repetição que o cérebro compreende a mensagem e integra. Porque entender uma coisa, integrar, vibrar aquilo ali é outra. É você sentir o que tem que sentir, é aceitar que ama o gêmeo, porque é algo que não tem jeito. Daqui a 2, 3 dias a raiva passa, a mágoa passa, não adianta, volta tudo de novo. E é entender isso também, aceitar. Mas não é se perder mais dentro desse processo. Eu já sei como é que é, eu já sei que é espelhamento, eu já sei, mas agora eu vou focar em mim. Você tem que se tornar não, porque você já é. Você tem que lembrar a deusa que você é, a potência que você é. É a única forma do seu gêmeo se abrir. É a única forma. Mas você não pode fazer isso pensando em abrir o gêmeo. Você tem que fazer isso focando em você. Um foco absoluto na sua vida. Você tem que se amar tanto, você tem que ser a prioridade da sua vida. Porque aí você ajuda ele a se curar, Thalita. Ele vai começar a refletir sobre tudo, sobre quantas vezes foi grosso, quantas vezes foi insensível, quantas vezes foi frio, quantas oportunidades ele deixou passar, não só com relação a você, mas com relação a tudo na vida dele. Quantas vezes por orgulho, por arrogância, ele perdeu pessoas, entendeu? Ou por falta de posicionamento. Muitos gêmeos não são assim também, não é todo gêmeo que é grosso, mas não se posiciona na vida. E aí perde emprego, perde oportunidade, perde carreira, perde mulher, perde tudo. Porque não toma esse posicionamento. Fica o tempo todo ali, amanhã eu resolvo, e a vida está passando e não faz. Mas se você olhar para você, se o seu gêmeo é assim, você vai perceber que você também é. Quanta coisa você podia ter movimentado, ter feito, e você está esperando. É espelhamento, gente. Por que o gêmeo não vem? Porque você precisa soltar. De verdade. Em paz. Estou focando aqui na minha dinâmica. E aí, quanto mais você se fortalece, tudo vai acontecendo. Por quê? Nós somos ligados também aos nossos fractais. Então, quando você se organiza, você se alinha aqui, seus fractais eles também vão se alinhando. Então, se tem coisa pendente de outras vidas, organiza. São consciências.
Se você tem karmas, resolve. Se tem seres negativos te atrapalhando, tua frequência lá em cima, eles não conseguem chegar, você recebe menos ataque. A chave do processo é você. Volte para si. Volte para si. Esse é o caminho, não tem outro. Por mais doloroso que seja, no final, vocês vão ver que eu estou certa. Porque é lindo você ser empoderada, é lindo você retomar a sua vida. É lindo, depois de muitos anos, você acordar em paz, você não ter obsessão, você não acordar e não ficar pensando o que a pessoa fez, o que ela não fez, quando ela vai vir, quando ela vai chegar, quando ela vai... Horrível. Aquilo era um inferno na Terra, gente. Isso não é união sagrada, não, Deus me livre. União sagrada é você estar inteiro em si e, mesmo assim, ter amor pelo outro. E quem me despertou isso foi Madalena. Isso eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de agradecer a ela. Foi depois da imersão, porque eu achava que amor era sacrifício, que eu tinha que ficar ali, quase me ajoelhando, implorando. Não, Madalena falou para mim, levanta da cova. Chega a me arrepiar. Gente, isso foi muito forte. Me emociona. Levanta. Isso não é amor, isso é submissão. Você é a personificação encarnada do feminino sagrado. Levanta. Como que você quer receber um amor nobre se você está se tratando como um mendigo emocional? Cara, aquilo mudou, foi toda a mudança de chave. E não só para minha dinâmica, mas para tudo. Ela me ensinou sobre valor, ela me ensinou sobre merecimento. Você não pode se entregar mais do que receber. Não esperando nada em troca. Existe um limite. É claro que a gente não vai fazer as coisas só esperando o retorno, mas você não pode só se doar. Como que é isso? Só você faz? Só você corre atrás? Só você... Não. Me ensinou muito, muito, muito. Essa mulher entrou na minha vida para transformar minha vida. Totalmente, totalmente, totalmente. Ela falou, levanta disso aí. Que é isso? Não vai ficar se humilhando, não vai ficar se depreciando. Como é que ele vai te enxergar? Olha o que você faz com o teu masculino. Um masculino que não cuida de você, que não se ama, que não se... Aí a chave começou a virar. Eu faço isso comigo. Eu me negligencio. Eu não enxergo valor em mim. Como que o gêmeo vai enxergar? Eu me trato de qualquer jeito. Gente, demorou muito tempo até para eu reconhecer o meu trabalho. As pessoas falavam, Zu, você acessa que não sei o quê. Eu não enxergava nada disso. De tão baixa que era a minha autoestima. Como que eu vou receber amor dos outros desse jeito? Eu tive que imediatamente fazer uma transformação em mim. Hoje eu enxergo. Hoje eu enxergo. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei do meu potencial, eu sei dos acessos que eu tenho. Hoje eu confio em mim plenamente. Hoje. Mas foi um percurso. E chegou um tempo que eu tive, de tanto que ele não fez nada, eu tive que olhar para mim. Falei, é isso aí, eu vou olhar para mim. Eu vou cuidar de mim, eu vou... Ele está fazendo isso. Ali eu já nem sentia mais raiva dele, porque eu entendi que era o trabalho dele. Ele não podia olhar para mim enquanto eu não me olhasse. E eu não estava olhando, tinha muita coisa para eu ver. Muita soberania, muito poder espiritual, muita força. A dor é crescimento, isso é crença? Não acho, não. Infelizmente, você, como está vivendo uma experiência humana, a dor faz você crescer. Mas a crença é ficar somente na dor. Achar que a vida inteira você vai ter que passar pela dor para poder crescer. Não. E aí é uma questão de consciência e de escolha. Hoje eu escolho crescer pela luz. Mas você tem que sustentar essa luz. Chega um momento, é aquilo que eu falei no ritual, né? Tem pessoas que escolhem ficar ali e acham que a vida é só dor, o tempo todo. Ganhou muito dinheiro, aí fica com medo de perder. Está no relacionamento, fica com medo de terminar. Tem pessoas que são assim, porque são muitas crenças limitantes, principalmente ancestrais. Existe a dor realmente, mas não significa que você, para crescer, tem que passar pela dor. Sempre. Eu hoje não quero mais passar pela dor. Eu não admito mais.
uma escolha. Chega. Eu não me permito mais. Por quê? Eu curei tanto o meu feminino que eu permito que ele sinta, mas o meu masculino acolhe, sustenta. Então, aqui não. Eu não deixo mais nada externo me drenar. Eu não deixo mais nada externo me consumir. Eu não deixo mais ninguém me dominar. Escolha. Mais uma vez, isso não impede que eu sinta. Mas eu escolho não ficar nesse lugar. É soberania de si, Thalita, soberania espiritual, poder pessoal. Ninguém pode tirar seu poder pessoal. É a maior arma que você tem. E a gente entrega isso para os outros de bandeja, principalmente para o gênio. E aí ele faz o que ele quer com a gente. Isso não significa que você vai se tornar fria. Significa que você vai se tornar consciente de quem você é e do que você merece. E aí, naturalmente, o universo te responde. Eu te dou aquilo que você merece. Ser tratada como uma deusa. Vamos lá, gente. 20 minutos falando. Gêmeos, fala muito. Ainda mais que está no meu mês. Mas é bom a gente trazer esses assuntos, porque eu sei que muita gente ouviu isso e ficou reflexiva. Né? Eu acho que você trouxe algo que precisava ser falado. E eu vou falar muito, eu vou repetir muito, porque eu sei que a gente precisa. Eu mesmo ouvi muito dos mentores isso o tempo todo. Volta para si, volta para si, volta para si. Seu pena branca, bravo. Quer cuidar dele? Cuida de você primeiro. E eu não entendia. E aí, até que chegou o momento que ali eu acho que eu estava já no Vale da Sombra, Deus que me perdoe. E Madalena pegou minha mão e falou: não, minha filha, agora chega. Mas demorou muito tempo para eu entender. Então, é natural isso. A consciência ela vai abrindo aos poucos. A gente também precisa ter paciência com o nosso processo. Porque, às vezes, a gente é muito dura com a gente mesmo. Nossa, não é possível, ainda não andou, ainda não aconteceu. Tudo tem seu tempo. 8h23, tá? Daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer